Boa noite, eu sou a Natália Anjos, coordenadora dos cursos de moda aqui do Senac Lapa Fausto, especialista em moda e neurociência. E estou aqui com vocês nessa última atração do nosso dia, dessa comemoração, em muita boa companhia, né, com Carlos Ferreirinha. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer, muito bom. Muito bom. E a gente teve um dia intenso aqui, então quero agradecer todo mundo que está aqui, né, desde as 2 da tarde, todo mundo que está com a gente também no YouTube, desde as 2, e também para você que chegou agora. A gente tem aqui essa fala final e a gente não podia falar de outra coisa que não de estratégia. Isso mesmo. A gente fala muito, né, sobre criatividade, tendências, processo criativo, tudo que a gente ama na moda, mas a gente também precisa muito falar sobre estratégia, por isso que a gente convidou aqui o Ferreirinha para estar com a gente. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Natália. Bem feliz de estar aqui. Muitos anos me relacionando com o Sistema S, Senac, em diversos momentos, então, feliz de estar aqui. Que bom, muito bom. Bom, e aí vamos lá, já vamos começar aqui conversando nesse papo. Ferreirinha, queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque estratégia não é uma palavra comum no nosso dia a dia de profissional de moda. Assim. Então é isso, a gente fala muito de processo criativo, a gente fala muito das tendências, de formas, cores, volumes, composições estéticas. Onde é que a estratégia entra nesse negócio da moda? Olha, primeiro, mais uma vez, Natália, é realmente um prazer para mim estar aqui. Você sabe, eu até comentava com você que quando eu recebi o convite para estar aqui, a minha primeira reação foi, mas eu não tenho essa linguagem de moda, né, para estar aqui no momento de Senac, celebrando esse momento. Mas quando falaram que era uma abordagem mais de gestão, uma abordagem de estratégia, isso faz totalmente sentido. Deixa eu primeiro, talvez, desmistificar um pouco isso, que talvez é aquilo que eu ouço de forma muito recorrente há muitos anos. Por mais que a gente se sinta distante dessa palavra estratégia, quando se fala das competências que possivelmente são mais palatáveis na moda, a produção, a construção, né, de uma forma geral, né, a direção artística, o estilismo de uma forma geral, na verdade, todas essas operações e todas essas funções, elas demandam uma organização. Elas demandam um processo sistêmico, seja ele qual for. Na verdade, qualquer um que esteja fazendo qualquer coisa no dia a dia demanda uma reflexão sistêmica, seja ela qual for, da organização do horário que você começa, do horário que você termina, o que você tem que fazer primeiro, o que você fará depois, o que tem que vir primeiro para que você faça depois. Então, tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, ele possui naturalmente uma organização, seja ela qual for. Então, muitas das vezes, o que se coloca-se distante desse conceito mais estratégico, possivelmente assim, porque eu ouço isso continuamente há muitos anos, o pessoal sabe criar, mas não sabe vender. O pessoal é muito bom de criar, mas não sabe posicionar. O pessoal é super bom, mas não faz conta. Então, eu acho que o ponto fundamental é entender que as premissas básicas da estratégia, elas existem no dia a dia. O que precisa, muitas das vezes, é criar um processo de organização que pense fortemente numa estratégia de gestão que leve o seu negócio à longevidade. Acho que o grande ponto de um pensamento estratégico é você garantir que aquilo que você está fazendo terá uma perpetuação. E aqui, como possivelmente alguns de vocês, quem está conectado, você sabe que eu tenho essa experiência muito forte na atividade no segmento de luxo. Essa é uma palavra de obsessão pelas marcas de luxo. As marcas de luxo são obcecadas pela perpetuação, o tempo. Elas têm isso como uma neura no dia a dia. Elas estão o tempo inteiro focadas no tempo. O tempo de quem eu sou, quem eu fui, quem eu serei. Então, esse processo sistêmico de uma organização que garante o amanhã, que garante o depois, ele é absolutamente essencial. Talvez, então, a minha sugestão aqui, Natália, é que
sinta-se, talvez, menos receio dessa palavra estratégia, e entender que ela está muito mais presente no dia a dia, com outros nomes, com outras caras, com outras facetas, mas ela está ali presente. É uma organização de forma a pensar que aquilo que você está fazendo deveria se manter dentro de uma premissa de longevidade. Como é que eu garanto com que isso não se esvaia e não desapareça? E aí envolve-se uma série de questões de gestão que vão mantendo ali a saudabilidade do negócio. Muito bom, muito bom. E é muito interessante você dizer que a gente tem um certo receio, porque eu sinto que é exatamente isso, né? E além de ter um certo receio, parece que é uma coisa desconectada da criatividade ou da criação, ou, né, dessa parte que a gente ama, da moda. Queria que você falasse um pouco como é que a estratégia, junto com a criatividade, pode ser, muitas vezes, um ponto de virada aí de um negócio, né? Então, como talvez dedicar um pouquinho mais de tempo para essa organização, para olhar, observar os seus próprios processos, coisas que já existem, e como é que você pode, né, organizar isso em um planejamento estratégico, pode ser fazer a diferença, né? Esse seu comentário, Natália, ele tem um peso, assim, de forma muito, eu diria, muito relevante. O meu dia a dia, eu não consigo criar uma desassociação em relação à criatividade com a estratégia. Eu, inclusive, costumo dizer que muitas das vezes, e aqui com muito cuidado, aqui a todo mundo que está ouvindo, isso é apenas uma leitura mercadológica, eu tenho muito cuidado de jogar a criatividade apenas por uma questão de talento. Eu tenho um pouco de incômodo com isso, quando a gente basicamente associa a criatividade àqueles que nasceram com esse dom divino, ou quase tocados por Deus ou por Harry Potter, que você tem a varinha mágica da criatividade. Criatividade é um exercício, né? Criatividade é um exercício de observação, é um exercício de teste, é um exercício de repertório, é um exercício de uma série de continuismos que você vai fazendo no dia a dia. Então, eu, inclusive, falo para muitos clientes meus que também têm exatamente o peso contrário, clientes que são excepcionais, clientes, projetos, pessoas que eu me relaciono no dia a dia, que são excepcionais na gestão e também dizem, não, Ferinha, eu não tenho criatividade, eu não sou criativo. Eu falo, gente, porra, mas coisa mais louca isso. Na verdade, é indissociável. Então, se eu olhar dessa forma, se nós olharmos para as principais referências de mercado, todas as vezes que o espasmo criativo, ele parece ser sozinho necessário, ou parece ser sozinho sustentável, em algum momento isso não mantém, em algum momento ele não fortalece. Todas as vezes que você tem movimentos na moda, né, olhando aqui no foco de vocês, aonde os princípios da gestão são fortemente colocados, mas em algum momento vai se apagando ali a luz da criatividade, a luz do estilo, a alma abstrata de tudo isso, também não se sustenta. Então, eu vou usar aqui alguns exemplos muito claros, assim. Os exemplos internacionais eu vou colocar nomes, exemplos nacionais eu não vou colocar nome, mas fica mais fácil, né, gente? Mas os exemplos internacionais, se nós olharmos para os tempos recentes, eu não sou um estudioso de moda, a minha inteligência é de gestão, né? Mas se a gente olhar o grande revamp de uma marca como Gucci, que é uma marca emblemática, uma marca de 100 anos, mas uma marca que estava no ostracismo, uma marca que teve um período absolutamente muito ruim, acho que a maior parte das pessoas assistiram aí o filme Gucci. Evidentemente que Tom Ford, que tem um peso expressivo em toda a história recente, mas ao lado de Tom Ford existia Domenico De Sole, e Domenico era a cabeça de fazer com que aquele processo criativo de Tom Ford encontrasse a sustentação de gestão. Se nós olharmos para a Louis Vuitton, né, a empresa a qual eu fui presidente, a Louis Vuitton, a nossa memória é muito curta. Hoje eu passei o dia com o time global da Swarovski, o presidente mundial da Swarovski, junto com o time global, eles estão no Brasil, e hoje o dia era comigo para falar de mercados latino-americanos, Brasil de uma forma geral. E eu fiz um comentário para eles que eu vou repetir aqui, onde eu dizia que as nossas memórias são muito curtas. Então,
em algum momento, a gente, nos últimos 2 anos, 3 anos, ficou totalmente fascinado com o movimento da Kusama, com a Louis Vuitton, o espasmo da Yaoi novamente, Kusama, ela totalmente um espasmo criativo, né? Uma mulher impressionante. Mas quem trouxe Kusama há quase 24 anos, 22 anos atrás, 21 anos atrás, foi Marc Jacobs. E Marc Jacobs, que era estilista do grunge, o cara que foi talvez o primeiro exercício no luxo do streetwear, foi dele. Ele levou Steven Prowse, ele fez todos esses movimentos. O movimento do grafite foi um momento fundamental, é um momento de ruptura importante na história recente do luxo. Mas ali existia um indivíduo na Louis Vuitton chamado Yves Carcel, que era o presidente mundial da Louis Vuitton, que ele era um monstro na área da estratégia, da gestão, de garantir com que Jacobs tivesse uma liberdade criativa, mas que em algum momento ele tinha ali um apoio de um time gigante de VM, de produto, de matéria-prima, para garantir com que aqueles princípios criativos de Jacobs encontrasse esse match fundamental. Então, se a gente olhar na história recente, Natália, dos principais grupos de moda, dos principais grupos de luxo moda, ou nas principais marcas de moda, essa relação do time de gestão com o time de criação, ela é indissociável. Se nós olharmos para o Brasil recente, muitos dos grupos, ou alguns dos grupos de moda que foram formados nos últimos 10, 15 anos no Brasil, muitos deles apresentaram muitas fragilidades de crescimento e expansão de marcas brasileiras que eram até emblemáticas, estavam sendo compradas justamente por elas serem extraordinárias, mas não conseguiram manter, porque em algum momento foram grupos que privilegiaram excessivamente a gestão, o back-office, o controle rígido de custos, e foi apagando uma luz do processo criativo. Até muitas marcas brasileiras recentes, desse movimento recente, 10, 15 anos, muitos dos próprios estilistas que venderam a marca ficaram muito pouco tempo nessa transição, o que comprometeu fortemente a transição da verdade, da alma, desse processo abstrato, gigante, fundamental da criação. E aí a gente viu, nesse Brasil recente, uma série de marcas emblemáticas dos últimos 30 anos do Brasil perdendo força, reduzindo suas operações, ou até muitas das vezes perdendo a sua relevância junto ao consumidor final. Então, eu tenho muita dificuldade dessa não associação e desse não alinhamento entre a inteligência estratégica com a inteligência da criatividade. Muito bom, e acho que a gente pode dizer que, fazendo um paralelo até aqui com a neurociência, né, um dos mitos que caíram há pouco tempo é essa questão de que a gente tem um lado, né, do nosso cérebro criativo e o outro racional. Isso não é assim, né? Então, gostei muito de te ouvir, porque eu fiquei lembrando disso, essas imagens que a gente super via no Pinterest, né? Exatamente. Um lado preto e branco, outro lado colorido, como se fosse separado. E aí eu só posso ser uma coisa ou outra. E não é assim, né? Então, o nosso negócio também não pode ser assim. Não. Né? Eu falo para as pessoas, Natália, se você tem dificuldade de achar que é criativo, aprende, né? Exercita, lê, escreve no papel, grava no celular. Né? Quando as pessoas dizem para mim, não, Ferreira, mas eu não sou muito obsessivo por detalhes. Mas, gente, quando nasce um bebê, o médico não olha e fala, nossa, nasceu um detalhista. Isso não existe. Né? Então, você aprende, escreve, grava, usa seu smartphone, que tem blocos de notas, faz tudo nós podemos. Agora, alguns terão mais disponibilidade, outras menos disponibilidade, mas o princípio disso tudo, não. Eu concordo. Muito bom. E é isso, e acho que assim como a gente pode aprender a ser criativo, a gente pode aprender também a analisar o mercado, né? O tema, né, o título da nossa mesa é esse, assim, análise de mercado. Como analisar esse mercado, mantendo a sua criatividade, inclusive usando a análise de uma forma criativa, né? Assim, então, eu também queria que você falasse um pouco do seu processo, assim, de análise de mercado, seu olhar para o mercado brasileiro. Você também falou, né, que você estava recentemente aí na Swarovski falando sobre essa visão latino.
tem uma questão que a gente... como é que é essa perspectiva do Sul Global, né? Para a gente fazer um negócio, e aí falando muito dos confeccionistas, microempreendedores, médio empresários, assim, é muito difícil fazer negócio no Brasil e seguir com isso, né? E aí a gente acaba se apegando àquilo que a gente conhece mais e sabe mais, que então é a criatividade, né? É esse lugar aqui, mas aí eu não amadureço quanto negócio, assim, né? Então, como é que é isso, assim, para você, Ferreirinha? Olha, você está falando, eu comecei a meio que sorrir aqui, porque eu finalizei o dia hoje. Vocês imaginam um presidente global das Swarovski, francês, né? Isso está no YouTube, mas não tem problema não. Como ele não vai assistir, ele não vai saber que era ele. Mas eu trabalho com a cultura francesa há muitos anos, né, Natália? Então eu digo que o francês continua acreditando que Napoleão Bonaparte vai voltar, eles vão tomar a Bastilha, eles vão liderar novamente. É uma loucura. Começa e termina neles. Então, vocês imaginam um presidente global francês, né, numa empresa que é austríaca, uma empresa onde parte está na Suíça, parte na Áustria, uma empresa familiar até hoje, poucas pessoas sabem disso. Swarovski é uma empresa familiar até hoje, está na 6ª geração, com uma família atuante. Uma família atuante onde o presidente hoje me dizia que a família liga para ele todos os dias, ele entra em pânico porque tem sempre alguém da família ligando para ele. Mas eu finalizei o meu dia de hoje, e isso seria muito engraçado se eu mostrasse isso daqui. Eu finalizei dizendo o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, Alexis, e aí tinha lá todo o time global e o time do Brasil. Eu dizia, Alexis, o problema é que vocês, de uma forma geral, vocês cultuam verdadeiramente a depressão, é uma angústia descomunal. A inflação chegou a 6%, o crescimento chegou a 6% na Europa, eles estão enfiados num mar de angústia, depressão. Parte disso é o fado português, né? Essa coisa toda meio melancólica extrema. E eu finalizei usando literalmente isso. Eu coloquei ele para assistir um vídeo que nós criamos há um tempo lá na MCF, que a gente chama Let's Borogodó. E aí eu falei Let's Borogodó, ele não entendeu nada, mostrei para ele ouvir bem a música, olhar isso tudo, falei, no final, brasileiro, a forma de você entender isso é que brasileiro dá nó em pingo d'água. Porque eu falei, enquanto vocês estão agora assustados com esse momento, né, de retração de consumo na Europa, a situação é complicada, a China reduz fortemente a sua ânsia de fome, a China manteve ritmos de crescimento durante quase 10, 12 anos de 10%, 14%. Quando a China chega a um crescimento de 3%, 5%, apesar de ser muitas das vezes 3, 5 vezes mais que o Brasil, mas ela manteve um ritmo de 10, 12 vezes mais. Então, existe uma retração de uma fome chinesa. Parte disso é o que a gente está vendo no Brasil. A Shein, nesse momento do Brasil, não vou entrar aqui na questão de juízo, de marca, de produto, a Shein desembarca 8 aviões por dia no Brasil. 8 aviões diariamente. E parte disso é uma China que está novamente tentando ir para o mundo, porque o consumo interno da China está infinitamente menor. Então eu dizia para o Alexis, dizendo, Alexis, a verdade é que a única coisa que nós latinos fazemos é driblar inflação, driblar hiperinflação, depressão econômica, drama político, mudança o tempo inteiro. Então, se nós verdadeiramente não entendermos que isso é parte de uma complexidade da nossa coexistência enquanto latinos, americanos e brasileiros, quanto mais a gente projetar que no final do dia o nosso jeitinho dará conta nisso, ou se no final do dia a gente também achar que apenas uma planilha de Excel é suficiente para isso, não é. Literalmente não é. Então, quando você diz o meu processo é um processo muito pragmático. Eu sou um indivíduo que vem de uma estrutura, Natália, talvez alguns de vocês saibam aqui, eu venho de uma estrutura. Eu sou de São Gonçalo, segundo município mais pobre do Rio de Janeiro. Então, quando se fala de Brás, quando se fala de região do Agreste de Pernambuco, Toritama, Caruaru, isso para mim não tem novidade nenhuma. Venho de uma região que não tinha nem shopping. Então, esse papo de dizer para mim de criatividade, talento, não tem talento porra nenhuma, tem disciplina, tem foco. Eu não estudei nas melhores escolas, não fiz intercâmbios mundiais e assumi a presidência da maior marca de luxo do mundo. Por quê? Por causa de talento? Não. Por causa de foco, de disciplina, de obsessão.
por outro lado, também tive que aprender a ser um indivíduo que conseguia também me manifestar por um processo criativo. E como é que se deu isso? Repertório. Eu sou um indivíduo que come informação, eu tenho pânico da porra da superficialidade. Eu sou um indivíduo que brigo fortemente contra a superficialidade, e esse talvez seja um dos grandes riscos. Você é uma acadêmica, a gente nunca teve tanta informação na mão e a gente nunca foi tão superficial. Parte desse inferno, dessa polarização extrema é falta de argumento. Na ausência da argumentação, da narrativa, da porrada em alguém. Então, esse meio termo é o que eu lido no meu dia a dia. Eu boto clientes nossos de qualquer segmento de atividade, não necessariamente de moda, mas de qualquer segmento de atividade, que precisa sentar numa mesa e entender quais são as regiões que estão crescendo, de que forma, qual é o produto que mais está vendendo. Isso não quer dizer que aquele que mais vende é só aquele que vai ser feito, mas isso te dá subsídios de informação. Então, muitas das vezes, quando eu tenho clientes que se manifestam dizendo, não, mas eu prefiro nem olhar, porque não tenho muita... Não tem uma questão de olhar, não é uma questão de vontade, isso é inerente ao seu negócio, isso é inerente àquilo que você faz. Você tem que ler mercado, você tem que sair do seu ateliê e visitar a farmácia que abriu na esquina, quem está fazendo o cupcake de forma diferente, quem fez uma cobertura de forma diferente. Isso é um exercício de repertório, de narrativa, que é além da criatividade. E todas as vezes que a gente lida do outro lado, então eu boto na mesa mesmo. E é literalmente dessa forma. Nós pegamos executivos de bancos, executivos de redes de carros, né, clientes nossos em diversos segmentos, e a gente faz imersão neles em lojas que são totalmente fora do segmento deles, para ver exatamente um processo de visual merchandising diferenciado, para conseguir fazer uma leitura de como é que você dirige o indivíduo a observar aquilo que você gostaria que você está destacando para ele. Então, eu pego ambos os lados para se permitirem a essa fluidez de conteúdo. Parte dessa comunicação, que muitas das vezes é nem não verbal, que você coloca distante, é uma resistência burra, porque ela é uma resistência que pode ser driblada, ela é uma resistência que pode ser superada. Então, ela é quase uma resistência de um capricho que você acaba incutindo em você, que, na verdade, eu sou um indivíduo que não consigo muito fazer conta, mas eu também, eu aprendi a liderar quem faz conta. Então, eu não sou um indivíduo que sou um mega, ultra financeiro. O Ferreirinha não é um AIS de finanças, mas eu lidero todo mundo que trabalha comigo na área financeira. Então, você vai encontrando alternativas e você vai encontrando meios que vão criando em você complementações, trazendo pessoas que vão complementando visões, perspectivas. Parte disso que você colocou, desse drible ou da forma de conduzir, é a gente permitir o outro. A viagem egóica, ela é um grande risco no dia a dia, quando a gente se basta muito. Observar o outro, aquele que pode verdadeiramente te trazer outra perspectiva, um outro ponto de vista, uma habilidade que possivelmente não é onde você domina uma certa habilidade. Isso é um exercício de humildade, esse é um exercício genuíno, verdadeiro, de observar o outro. Mas é difícil, né? Esse é o grande risco, né? Quem é muito incrível na área da gestão tem dificuldade de observar o outro que é mais criativo. Quem é muito incrível na criativa também diminui aquele que é muito bom de gestão. A coisa mais absolutamente sem sentido. As coisas são indissociáveis, né? Sim. Muito bom. Assim, acho que você falou muitas coisas, eu vou puxar alguns pontinhos e vou começar por esse fim. Que é a questão da colaboração, né? Como é impossível a gente fazer as coisas sozinho, né? E a gente percebe até um perfil comportamental assim no pós-pandemia, que ao mesmo tempo que a gente quer conviver, a gente também quer o nosso cantinho individual, assim. Então eu sigo fazendo só aquilo que eu quero, não, vou fazer esse trabalho sozinho, eu vou, né, quero colocar a minha expressão, mas como não dá para a gente fazer isso sozinho, né? Porque a gente precisa dessa colaboração, a gente precisa dessa associação, né? E aí, você falou uma outra coisa sobre esse excesso, né, das informações. A gente está aqui desde as 14h ouvindo pessoas incríveis falando de negócio, falando de moda, falando de criação, de tendência, de comportamento.
Você falou também, né, da Swarovski como uma empresa familiar. A gente teve aqui o Denis e o Alexandre falando sobre sucessão familiar em empresas de moda. Isso é muito interessante, como é importante a gente olhar também para o passado nesse sentido de valorizar essa jornada, como não é fácil isso seguir de uma forma estruturada, né, e seguir e continuar. E o Paulo falou sobre o efeito Brasil, né? Então, como a gente tem essa coisa do borogodó, né? E como o borogodó pode estar dentro de um plano estratégico, né? E não pode estar solto, não precisa estar solto, assim. Ao mesmo tempo, é muita coisa, né? É muita coisa. Como é que a gente puxa esse foco que você falou, né? Como é que... e aí esse é um ponto que eu gosto muito por conta da neurociência, que é como é que a gente realmente, nesse momento de sentar e falar de planejamento, falar de estratégia, sentar com o fornecedor, sentar com o sócio, com colaboradores, com parcerias, como é que a gente pinça todos esses sinais, esses movimentos e escolhe aquilo que que será o nosso caminho? Olha, Natália, assim, você constrói e você construiu a reflexão, que na verdade não é nem uma pergunta, né? Você construiu uma reflexão que ela faz totalmente sentido do início, meio e fim. Só um ponto que você colocou aí, eu sei que vocês já tiveram aqui esse conteúdo, mas assim, a gente tem que parar com essa história de empresa familiar, hein? Isso é uma coisa absolutamente chata. O problema da empresa familiar é quando ela é gerenciada como se fosse uma família numa mesa de jantar, brigando entre eles. Samsung é uma empresa familiar até hoje, gente. Chanel é uma empresa familiar até hoje. Hermès é uma empresa familiar até hoje. Hermès está na 6ª geração, é família Mussar. A Hermès não é nem sequer uma empresa profissionalizada no conceito da terceirização da gestão. É a própria família que gerencia a Hermès até hoje. Quem gerencia a Chanel até hoje são os 2 irmãos que são netos do sócio de Mademoiselle Coco Chanel, que era o sócio dela na época. Então, o problema das empresas familiares é quando a gente cria esses estigmas e a gente usa isso quase como uma liberdade meio que poética, mercadológica, dizendo, mas está vendo, uma empresa familiar. E aí, de onde veio isso? O Walmart é uma empresa familiar até hoje, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Olha, Natália, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que talvez o primeiro exercício é um exercício de verdade. Eu não sou um indivíduo que coloco nada em cima de um altar na adoração. É por isso que eu tenho meio que pânico. É uma leitura minha. Eu tenho pânico. Eu tenho que tomar cuidado de como é que eu vou falar isso, mas eu tenho. O YouTube está live, né? Eu tenho um pouco de cuidado dos profissionais que se acham meio abrir o mar, o que é certo, o que é errado. Grita fortemente, meio que transformando as pessoas e reduzindo elas o tempo inteiro que o que elas fazem é errado, que sempre existe uma forma certa de fazer as coisas. Eu não acho que existe uma forma certa de fazer as coisas. Gestão, ela é uma consoante de erros e acertos. São tomadas de decisões que você vai fazendo ao longo de um caminho que não necessariamente elas são certas. São as decisões que você está tomando naquele exato momento, seja qual for o motivo que te inspirou, que te deu talvez uma maior segurança. Então, eu vejo que nessa sua reflexão, o exercício fundamental é tirar essa verdade absoluta que existe o certo. Não existe o certo. Existem escolhas. E todos nós fazemos escolhas no dia a dia. Quando a gente decide namorar uma pessoa e não namorar a outra, são escolhas. Quando você decide casar com alguém e não casar com outro, são escolhas. O nosso dia a dia é feito de escolhas, e fazer escolhas e tomar decisões por escolhas é muito dolorido. Porque no final do dia a gente gostaria de ter um pouquinho de cada coisa, não é possível. Tem uma coisa bíblica, e aqui, gente, não existe um pregador, mas tem uma coisa bíblica que é maravilhosa, que eu uso muito em gestão, só na gestão também que eu uso, que eu digo, tudo não terás. Então, a gestão é você olhar para esse mundo de informações que vocês tiveram aqui e ter a coragem, ela demanda a coragem
de você fazer escolhas das suas prioridades. E fazer escolhas é você domar aquilo que vai ficar o tempo inteiro te infernizando. Mais uma vez, eu sou um indivíduo muito pragmático. Para quem tem relação a dois, não vou entrar aqui nas relações abertas, você passa o tempo inteiro, para quem tem uma relação a dois, ou relação seja o que for, você toma decisões de tentar evitar o tempo inteiro os outros caminhos. As tentações, elas são absolutamente fascinantes. Então, a gestão, ela demanda de você escolhas, prioridades, organização, o que você começa verdadeiramente primeiro, aonde você joga um pouco mais de energia, o que você vai segurar um pouco mais, e você vai ser tentado o tempo inteiro a fazer outras coisas. Então, quando você decide fazer outras coisas, ela tem que ter um peso de reflexão, de mudança de caminho, que é saudável, que é salutar, mas isso tem que ter um porquê, tem que ter uma razão. Eu entro e saio de empresas na minha vida, 22 anos, né, como um indivíduo de inteligência de negócios, e faço perguntas, mas por que esse caminho? Não sei. Mas por que vocês decidiram continuar assim? Não sei. Essa semana eu tive uma conversa com um cliente nosso na área da odontologia. Dificuldade de crescer aqui, dificuldade de expandir aqui, dificuldade de crescer aqui, dificuldade de expandir aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, me apresentem, no meio de 300 coisas, um dos dados que eu preciso para que a gente possa analisar. Eu quero ver o que vocês, nesses últimos anos, vocês criaram de estratégias digitais para falar além do seu eixo, seja o que for, o eixo Faria Lima, seja lá o que for. Falei, tentem fazer isso para a próxima semana. Em alguns momentos, um deles virou para mim, são sócios, e somos de uma empresa emblemática no Brasil, emblemática. Não, Ferreira, eu já posso te responder. Não fizemos nada. A gente só falou com os mesmos bairros nesses últimos anos. E imediatamente eu paro e falo, gente, olha, então vamos fazer o seguinte, já parem com esse drama de ficar culpando guerra na Ucrânia, inferno da inflação, mudança de política, porque parte desse maior detrator são vocês mesmos, que tomaram decisões de não falar com outros públicos, com outros perfis, com outras cores de cabelo. Eu sempre falo, por que a Rihanna se tornou bilionária? Por causa da música dela? Porra nenhuma. Rihanna não lançava uma música nova há 6 anos, gente. Rihanna lançou música nova no filme Wakanda Forever, que veio esse ano. Rihanna se tornou uma bilionária, uma das mulheres mais importantes do mundo, porque ela conseguiu perceber que tem mulheres de peles não brancas, para uma marca de cosméticos chamada Fenty, a segunda marca de maior crescimento do mundo. Então, são decisões que vão ser tomadas. Então, eu virei para esse cliente e falei, se vocês tomaram a decisão de falar com a mesma base de cliente, o mesmo perfil, o mesmo tom de pele, a mesma coisa toda, para a mesma arcada dentária, vocês estão reclamando de quê? Vocês fizeram escolhas, então esse é o momento agora, vamos começar uma outra história. Mas sem isso de projetar sempre a responsabilidade no outro, não, porque as escolhas foram feitas. Escolhas são nossas, nós tomamos decisões. Se em algum momento elas não foram assertivas, pega outro caminho. A coragem de tomar outra direção, outro caminho. Muito bom, muito bom. Muitas coisas. Queria ficar aqui muito mais tempo, a gente está caminhando já para o fim. Eu queria que você dissesse para a gente, Ferreirinha, o que tem te incomodado, no sentido de... o que você tem visto, né, de todos os seus clientes que são de áreas diferentes, áreas diversas, enfim. O que você tem visto pensando em gestão de negócio, pensando em Brasil, pensando em mundo? Qual que é a pulguinha aí que tem ficado atrás da sua orelha? Assim, quais são os pontos que você... Olha, Natália, eu reagindo, né, porque como isso daqui é apenas uma questão de reagindo àquilo que você está me provocando, e não existe aqui uma reflexão prévia, né? Talvez 2 coisas vêm na minha cabeça de imediato. A primeira delas é o que eu já comentei aqui. Eu tenho me surpreendido cada vez mais com a superficialidade, e isso é assustador. Nunca se teve tanta informação e a gente lê menos. Então eu falo, porra, gente, assista um seriado, tá entendendo? Ah, mas eu não gosto. Aprende. Ué, aprende. A gente não gostava de novela da Globo no passado? Não, mas eu tenho dificuldade. Ué, dribla a dificuldade. Não, leia um livro, tenho dificuldade de ler livro, lê uma página por mês.
Não, tenho dificuldade, leio uma página a cada 2 meses. Não, Feirinha, já tentei ler livro, não consigo, porque eu durmo. Lê a porra do livro em pé, fica em pé. Lê livro em pé. Eu vejo, Natália, que talvez algumas gerações aqui, que são gerações minhas, né, que estamos acima aí dos 40 e poucos anos, existia uma ausência de uma disponibilidade de informação, aonde você tinha que ir nas bibliotecas fazer pesquisa, onde você tinha aquele inferno da Barça que chegava a cada 2 anos, e a gente se atualizava no Google Barça a cada 2 anos, né, porque ela era bianual. Mas no momento que nós estamos, não ouvir um podcast, não ler um livro, não assistir um filme, não mudar o seriado, não, porque eu não gosto muito de seriado coreano. Deus, aprende, vá assistir pelo menos alguma coisa que muda a sua percepção cultural, a sua percepção de localismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou falar aqui, vocês estão aqui celebrando o Senac Moda, e eu vou fazer aqui um comentário, Natália, sem nenhuma pretensão aqui de dizer o que é certo e também tentando evitar interpretações equivocadas. A moda no Brasil, se a gente olhar para o Brasil, ela não está no Oscar Freire, ela não está no Shopping Guatemi, na Garcia Dávila, ela está em Toritama, no Agreste de Pernambuco, maior polo confeccionista de jeans da América Latina. Ela está em Caruaru, onde tem lavanderias absolutamente surreais, sustentáveis, que nem as marcas fodásticas de incríveis nome e sobrenome possuem na região sudeste. A gente precisa perceber a importância dessa região do Brás, do Bom Retiro, onde existe ali uma efervescência de criação, de criatividade, de drible mercadológico, porque ali os desafios são infinitamente maiores. Então a gente vai entender cada vez mais de gestão mercadológica e de estratégia mercadológica quando a gente criar a capacidade e a coragem de quebrar os nossos boundaries, quebrar as nossas limitações. Semana passada eu tive a semana inteira na região de Sorriso, e é uma região que eu me relaciono muito, que é o centro de Mato Grosso, Sorriso, Sinop, Lucas, Primavera do Leste, Mutum. Região que mais cresce no Brasil, não tem shopping center, mas tem consumidor. Se a gente não se colocar disponível a entender que muitas das vezes os nossos negócios não crescem, as conversões não aumentam, as nossas vendas não são privilegiadas, não é apenas por mudanças econômicas, essa chatice de mudança política, tudo isso, é porque você não faz um exercício apropriado de perceber que o mundo é infinitamente maior do que o seu quadrado, com outras cores, com outros tipos de cabelo, com outros perfis, com outros códigos, com outras regiões, com outras localidades, com outras culturas locais. É impressionante. Recentemente eu mandei uma mensagem para o Prazeres da Mesa dizendo, finalmente um grande exercício de Prazeres da Mesa no Brasil, reconhecendo que o buffet e o catering mais bacana do Brasil está em Cuiabá. Um dos melhores restaurantes japoneses do Brasil está em Pernambuco. A gente tem que parar com essa coisa de achar, essa chatice de Sudeste se achando demais e Sul se achando demais, desse momento errado, equivocado e burro de achar de um país que é feito de uma região. Não é, absolutamente não é. E quando a gente fala de moda, moda é modus em latim, que quer dizer comportamento. Se a gente não analisa todos os tipos de comportamento, você enviesou um lado que é totalmente míope, totalmente limítrofe. É um pouco isso. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente tem um tempinho aqui agora para perguntas, então vou abrir aqui para o público. E um recado aqui, que na saída a gente pede a gentileza para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação, e não vão porque tem bolo. Viu, gente? A gente vai comemorar esses 30 anos aqui com bolo. Tinha que ter muito bolo, bom, né? Vai ter bolo aí na excelente saída. E aí é isso, eu queria saber das perguntas aí, como é que é? Vocês querem perguntar? Quem tem perguntas? Aproveitem. As perguntas são livres ou elas são pré-dirigidas? São livres. Ali, ó. Uma pergunta ali, a cá.
Tudo bom? A Ana já está indo levar o microfone. Boa noite, meu nome é Ká, eu sou uma pessoa trans não binária aqui do Senac Lapa, e você falou do Mato Grosso, e eu venho do Mato Grosso. Ó, que maravilha, da onde? Da região de Sorriso. Olha isso. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, você falou que não tem shopping, que não tem toda essa questão de moda lá. O que eu poderia fazer para implantar o mercado de moda no Mato Grosso? A sua pergunta é uma pergunta que a gente vai passar aqui algumas boas horas, a semana e o mês, conversando, né? E assim, eu pensando também nas cidades do interior, porque eu vim do Mato Grosso, tenho vontade de voltar, mas penso que o mercado de moda não é aquecido sendo o maior produtor de algodão, né? Então, pensando também nas pessoas que estão que vêm para São Paulo para estudar, para levar informação, porque tudo muito fechado quando a gente fala de mercado de moda no estado do Mato Grosso. Eu acho que talvez aqui, o principal ponto aí, vou pegar a parte... você falou uma questão de algodão, esse é um dado muito importante, gente, na moda. O Brasil é o terceiro mercado, é o terceiro maior produtor de algodão, o terceiro maior exportador, o terceiro maior produtor exportador, e nós devemos ultrapassar os Estados Unidos dentro de 3, 4 anos, nos tornando o segundo maior produtor de algodão no mundo e com uma grande chance de se tornar um dos grandes expoentes do algodão orgânico. Existem diversas comunidades agrícolas no Brasil que estão se formando para o algodão orgânico. Eu acho que esse é um dado fundamental. Cá, a sua pergunta é uma pergunta, evidentemente, eu entendo, ela é muito ampla. A primeiro ponto, talvez aqui, eu vou até usar a parte do que a Natália trouxe, é uma leitura mercadológica. Eu entendo que a produção de moda no estado de Mato Grosso, da forma que nós temos, né, como os nossos enviesamentos de conhecimento, é limitada. Mas se eu olhar pelo lado do consumo, eu vou dizer para você que se eu olhar para uma estilista como... E aqui, gente, mais uma vez, eu não estou defendendo nenhum processo criativo, estou usando apenas como mensagem mercadológica. Se eu usar tipo uma estilista Marta Medeiros, alagoana, nordestina, o segundo maior crescimento nos últimos anos de Marta se deu na região de Mato Grosso. Se eu pegar algumas empresas de móvel solto ou de móvel planejado no Brasil, como é o caso de Todeschini, como é o caso de Bom Tempo, como é o caso de Ornari, alguns dos principais crescimentos estão se dando na região do Mato Grosso, centro-oeste de uma forma geral, com o epicentro de Mato Grosso. Então, o primeiro ponto é fazer leituras mercadológicas, é entender que pode ser que exista ainda uma ausência de uma efervescência de uma criação local, mas existe já um crescimento forte em relação a marcas, em relação a movimentos iconográficos do que está acontecendo. Ponto 1. Ponto 2, eu vou te fazer um outro comentário, que você sendo de lá, eu vou muito a essa região há muitos anos, são quase 20 anos da minha vida se relacionando, uma região que tem 40 anos, né, uma região muito jovem. E essa semana eu estava lá, semana passada, a semana toda, com a minha equipe, tinham 3 pessoas da minha equipe. E eu mesmo tenho que policiar a minha equipe de dizer, parem de fazer uma leitura em cima do seu olhar, porque todas as vezes que a gente se mantém no nosso subjetivo, a gente enviesa se eu gosto ou se eu não gosto, se eu acho que não acho que está fazendo certo. A gente tem que entender na dinâmica local. Então, a sua região é uma região que a dinâmica local, ela é uma região de trabalho, é uma região de migração do sul do Brasil, então é uma região que começa a trabalhar às 6, 7 horas da manhã, 11h30 já está almoçando e dorme às 7h30, 8 horas da noite. É uma região de sul do Brasil, imigrante de pós-guerra. Então, como é que se dá? Se não tem shopping, não tem as ruas acontecendo, isso vai se dar no círculo social. Então, a leitura os círculos sociais, as festas são super importantes, os churrascos de final de semana são super importantes. Então, primeiro talvez entender modos, comportamento, perceber que existe uma dinâmica que precisa ser lida localmente, aonde é que estão as ocasiões de consumo, porque elas não acontecerão da forma que nós estamos acostumados em outros eixos
que já têm maturidade de dinâmica de mercado diferenciado. Então, o primeiro exercício para mim é fazer um entendimento das dinâmicas locais, de como é que está acontecendo as ocasiões de consumo. Maravilha? Muito bom. Obrigado. Muito bom. Bom, acho que essa pergunta já respondeu bastante aqui, né? A gente tem mais um minutinho aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Ali. Vamos lá. Boa noite. Eu também sou do Mato Grosso, meu nome é Amanda. Gente, Mato Grosso está bombando, tá vendo? Que a gente Usando a linguagem de moda, Mato Grosso is the new black, não é verdade? A gente tem que sair de lá, entendeu? Para estudar isso. E é uma dificuldade que eu tive. Eu saí do Mato Grosso em 2021, meio pandêmico. Fui bem corajosa, inclusive, para me jogar em Florianópolis. Depois eu vim para Campinas. E estou estudando produção de moda no Senac Muito de bacana. Campinas. A minha pergunta para você é se você vê perspectiva de campo profissional lá na área de consultoria de imagem, estilo e styling. Porque eu tenho amigos no Mato Grosso também que sonham em trabalhar com moda, mas o Mato Grosso ainda não é um estado que forma profissionais de moda. Então, a gente sempre, ou a gente aprende na raça lá a lidar com isso, ou a gente vai para o varejo, que foi o meu caso, que fiquei 10 anos no varejo, ou a gente sai de lá e vem estudar moda aqui no Sul e Sudeste, né? Qual é o seu nome? Amanda. Amanda, deixa eu talvez... excelente, na verdade, assim, excelente o comentário de vocês dois, essas reflexões. Mais uma vez, eu não acho que tem certo e errado nisso. Eu só queria talvez provocar aqui uma outra reflexão. Há muitos anos, Amanda, eu ouço, há muitos anos, é muito natural, e principalmente no mundo da moda e do design, principalmente moda do design, mais uma vez, gente, moda é modus, comportamento, é o cartão de visita, é onde que a gente observa uma série de códigos, uma série de símbolos. É muito natural eu ouvir que o brasileiro adora consumir o que está de fora, aquilo que veio de fora é muito bacana, a marca de fora é muito bacana, ou então compra lá fora como no Brasil. Gente, vamos entender uma coisa. Nós não somos um eixo protagonista no mundo. Da mesma forma que os japoneses, que têm uma das culturas mais emblemáticas milenares, o japonês, ele ama consumir as marcas ocidentais europeias. O chinês, que tem uma cultura milenar, ele ama consumir as marcas europeias. Então, não é demérito brasileiro consumir o que está acontecendo lá fora. Eu tenho outros tipos de desafios. Nós somos o maior produtor. Gente, isso é muito significativo para mim. Enquanto a gente se preocupa se está consumindo ou não está consumindo lá fora, isso é sempre uma questão de privilégios, porque não são todos os brasileiros de 210 milhões de pessoas que consomem as marcas internacionais. Se a gente olhar para uma marca como MAC é a maior empresa monomarca de beleza do mundo, Natália. Ela é uma marca canadense do grupo americano Estée Lauder. Ela tem 500 lojas no mundo. O Boticário tem 4.200 no Brasil. Se a gente olhar para uma marca, como é o caso de uma Swarovski que eu falava, a Swarovski tem 1.600 lojas no mundo, a Renner tem 600 lojas só no Brasil. Então, primeiro que quando a gente fala de quem consumo internacional saindo, eu chego no seu ponto do Mato Grosso, a gente está, primeiro, sempre botando em cima de um olhar que ele é muito pequeno. A grande maior parte das pessoas não saem do Mato Grosso. Elas vão continuar lá. Então, da mesma forma que eu, sendo do Rio de Janeiro carioca, o Rio de Janeiro é uma cidade, um estado esquizofrênico, aonde durante uma vida inteira, deve ter alguns cariocas aqui que devem falar exatamente, tiveram que sair do Rio de Janeiro porque não tinha mercado de trabalho, vieram para São Paulo. Então, esses movimentos não são diferentes de pessoas que saem da Ásia para estudar em Harvard, nos Estados Unidos, para ganhar o mercado americano, porque também acham que parte dos mercados asiáticos são muito pequenos, são muito fechados, são muito XYZ. Então, o primeiro ponto, que todo esse processo de saída de onde nós estamos, para aumentar as nossas perspectivas, aumentar as nossas possibilidades, é válido, literalmente válido, absolutamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho uma leitura muito sistêmica. Eu vou usar novamente um exercício de hoje, gente, apenas porque hoje eu estava envolvido nisso.
Eu fiz hoje o time global. Eu chego no seu ponto. Desculpa, tá, Natália? Eu acho que a gente está explodindo um pouquinho de tempo, mas eu vou falar, Amanda. Eu tive hoje, com esse time global, eu fiz eles observarem todos os tamanhos do mercado de beleza brasileira. Nós somos o 4º maior mercado mundial de beleza, o 1º mercado mundial de cabelo, o 1º mercado mundial de batom, o maior mercado mundial de fragrâncias. E nós somos o maior mercado mundial de cirurgia plástica. Nós assumimos a posição esse ano. E por que eu botei todo o time das Swarovski para entender isso? Porque eu falei, para falar para vocês de acessório, joia, seja lá o que for, é o caminho mais fácil. Eu não posso entender alguém que vai fazer um facelift em si mesmo com cirurgia plástica, botox, seja lá o que for, que vai usar perfume até dizer chega, que vai usar todas as partes da beleza para ficar dentro de casa. Quer dizer que você não vai ficar bacana com a sua lataria para não usar um acessório legal? Então a gente tem que perceber que se o crescimento não está acontecendo a beleza. Você tem que observar. O que eu quero dizer? Eu não posso imaginar que uma região como a região de vocês está se tornando líder mundial na produção, por exemplo, de soja. A sua reunião é líder. Quer dizer que eu lido com empresários que estão na ponta da pirâmide social, de crescimento, de evolução, filhos, 2ª, 3ª geração, estudando em outros lugares, voltando para ali, para ficar o que dentro de casa, usando o mesmo bamba no pé? Não vai. As pessoas vão passar. Nós somos resultados de uma transformação natural que vai acontecer na nossa vida. Em alguns momentos mais aceleradas, outros momentos menos acelerados. Mas eu lido com empresários de ponta da região de Mato Grosso que vão precisar do seu amigo e de você a qualquer momento. Possivelmente não vão precisar de 100 da forma que se preocupa São Paulo, mas vão precisar de 2, 3 ou quanto antes, porque nós somos resultados dessa transformação que vai acontecendo no dia a dia. Então haverá espaço, sim, mas Mato Grosso não é Paris. Então vamos se colocar dentro das nossas realidades, não é verdade? Muito bom. Considerando o calor, né? Considerando o calor de 40 graus, a não gente é verdade? tem que, né? Quase o Caribe, né? Mas assim, é diferente também. Muito bom. É seco o negócio. Muito bom, Ferreirinha, super obrigada. A gente agradece aqui. Obrigado. Gostei desse ar aí, Foram carinhosos. Gostei. Muito bom, obrigada. Foram gente. carinhosos. E obrigada para quem estava aqui com a gente também no YouTube. Seguimos aqui agora para quem está presencial. Vamos para o bolo. Tem bolo. Muito bom. Obrigado.